Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos continuar aqui fazendo a nossa meditação, voltando aqui ao versículo 1 de Eclesiastes, que não meditamos. Vamos meditar em nome de Jesus. Meditando em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, Deus amado, dai-nos o entendimento, a compreensão e a praticabilidade deste versículo, em nome de Jesus. Amém. O versículo de Power off. número o versículo de número 1 de Eclesiastes 10 diz assim: Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia, insensatez, falta de sabedoria, falta de prudência. Atualizada diz: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Nova atualizada diz: Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice, pode ter mais peso, olha a gravidade, pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. A NVI diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez. Veja aí as palavras sinônimas que vão sendo usadas. Insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. A NTLH diz: assim como algumas moscas mortas podem estragar o frasco inteiro de perfume, pode contaminar o frasco todo. Assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Essa versão, ela usou uma expressão forte: perder todo o valor. O valor é diferente de preço, viu? Mas vamos aqui buscar nos aprofundarmos um pouquinho mais nessas análises comparativas. Ao meio da revista corrigida, o foco no famoso em sabedoria e honra. Usa o termo famoso, destacando que o texto se refere a uma pessoa de grande prestígio e que qualquer falha pode ser a minúscula falha que seja, por menor que seja, tem grande impacto sobre ela, sobre esta pessoa famosa. Unguento aqui, o termo unguento é usado e remete ao quê? A uma substância medicinal ou perfumada, comum na antiguidade. O uso de utilizar enfatiza que a mosca morta não apenas corrompe o perfume, mas torna completamente sem valor. Ou seja, adultera, mistura. A essência é totalmente manipulada. A Almeida Revista Atualizada, ela enfoca aqui sabedoria e honra. Ela faz uma simplificação ao referir-se à sabedoria e honra, retirando o foco do famoso, né? E universalizando a aplicação para todos que possuem essas qualidades, todas as pessoas. Sem o termo famoso, isso torna um versículo aplicável a qualquer pessoa que vive com sabedoria e honra, sugerindo que todos estão sujeitos a ter suas virtudes. Olha lá. Todos estão sujeitos a terem suas virtudes corrompidas pelo quê?
por pequenos erros. Pequenos erros. A vida é assim. Unguento e cheiro. A construção do versículo também mantém a simplicidade, né? Focando na ideia de contaminação sem detalhes adicionais, essa versão. A Nova Almeida Atualizada, ela usa a palavra óleo em vez de unguento. Utiliza o termo óleo em vez de unguento, simplificando a imagem, o que torna o conceito mais acessível para o leitor moderno, enquanto mantém a essência da metáfora, a ênfase no peso da tolice. O peso da tolice, veja o peso. Adiciona a expressão pode ter mais peso, ressaltando que mesmo uma pequena tolice pode ser mais perceptível do que todas as ações sábias e honrosas anteriores. Olha, esta aqui entra na essência da coisa. Ela ressalta o quê? Que uma pequena tolice, uma pequena falta de sabedoria, uma pequena insensatez, uma pequena ação imoral, uma pequena, pode ser mais perceptível. Esse aqui é que é o negócio. Pode ser mais perceptível. E o ser humano, ele já tem essa natureza adâmica, maligna, pecaminosa, que ele vê os erros a léguas de distância, como diz a história. Ele vê os erros de longe ele já vê os detalhes dos erros. Ele percebe muito facilmente os erros alheios. Ele percebe muito facilmente as falhas alheias. Então aqui a questão é, aquele pequeno erro, aquele pequeno ponto em meio a todo o papel em branco, é mais perceptível do que todas as ações sábias e honrosas anteriores. Aqui no próprio livro de Eclesiastes fala de um sábio que veio e livrou uma cidade inteira. E ele foi simplesmente esquecido. Vamos lá. Esse contraste intensifica a fragilidade da sabedoria humana diante dos erros triviais. Erros triviais, a fragilidade humana. Vamos para a Nova Versão Internacional. Ela usa a palavra perfume em vez de óleo ou unguento. A NVI usa um termo moderno e familiar, perfume. Isso atualiza a metáfora para o leitor contemporâneo sem perder o significado do texto. A ideia de insensatez em vez de estutícia, a NVI opta por insensatez, o que moderniza a linguagem e facilita a compreensão. Assim como a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, também ressalta que a insensatez pode pesar mais do que a sabedoria e a honra, destacando o efeito desproporcional de pequenas falhas. Esse aqui é o negócio. Esse aqui é o negócio, como eu disse em uma postagem anterior. A pessoa constrói uma vida inteira. Em poucos momentos, as pequenas falhas desmoronam, destroem toda uma história. E às vezes isso, literalmente. Então aqui destaca o efeito desproporcional de pequenas falhas. E as pessoas focam muito as pequenas falhas ou as falhas alheias e desprezam tudo o que ele fez antes. Somos assim. A linguagem de hoje, a nova tradução linguagem de hoje oferece a versão mais acessível em linguagem bastante simples e direta. O termo algumas moscas mortas substitui a mosca morta, enfatizando a pluralidade, embora o sentido original não exija essa mudança. Ou seja, como eu disse, a linguagem de hoje é mais uma adaptação. O frasco inteiro de perfume também faz um tom mais cotidiano à imagem. Sabedoria perder todo o valor. Eis uma colocação boa. Reforça ainda mais a ideia de que a tolice pode destruir completamente a sabedoria, não apenas subjugá-la. É forte esse negócio, né? Essa versão amplifica o impacto da insensatez. O que ela pode destruir. A proporção dela
mostrando que ela pode anular qualquer valor que a sabedoria tenha acumulado, já construído, já feito. Isso é importante observar esses detalhes. Nos detalhes que a nossa vida vai sendo transformada ou destruída. É a vida. Vamos caminhando para frente, vamos um pouco mais à frente. Vamos concluir essa parte aqui da análise comparativa. A metáfora de Eclesiastes 10:1 mostra a mosca morta corrompendo o perfume. Ela mostra, a metáfora Eclesiastes 10:1 mostra a mosca morta corrompendo o perfume. É rica em significados, enfatizando a fragilidade da sabedoria e a honra diante dos pequenos erros. Então, pequenos erros, pequenas falhas anulam, por assim dizer, todo um legado, toda uma história. Cada tradução transmite essa mensagem com diferentes níveis de sofisticação e acessibilidade. As versões tradicionais, mais tradicionais, corrigida e atualizada, mantêm uma linguagem mais formal, enquanto as versões mais recentes, NA, NVI e NTLH, simplificam e atualizam a imagem, tornando-a mais acessível ao público contemporâneo, mas sem perder o sentido original. A ideia central permanece. Até mesmo uma pequena tolice pode ter um impacto desproporcional na vida de uma pessoa sábia. Muito bem, presta atenção. Vamos aqui para apenas 2 cláusulas. A primeira é: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Muito bem. O autor, que é Salomão, usa uma metáfora forte para ilustrar o impacto de pequenas coisas sobre grandes realidades. O impacto de pequenas coisas sobre grandes realidades. As pequenas coisas que fazemos ou deixamos de fazer impactam diretamente a nossa realidade. Uma mosca morta, olha, um ser tão insignificante, apesar de ser minúsculo, tem o poder de estragar algo valioso como o perfume. O unguento ou perfume, que era um item precioso na antiguidade, perde sua utilidade e propósito por causa de uma pequena contaminação. Olha essas palavras: utilidade e propósito por causa de uma pequena contaminação. Nós podemos dizer aqui que, usando essa metáfora aí, aplicando ao ser humano, a um ser humano, ele tem uma utilidade social, familiar, eclesiástica. Ele tem um propósito dado por Deus, mas por causa de uma pequena ação, ele pode perder a utilidade e o propósito, por causa de uma pequena contaminação. Então, deixa de coisa. Cada detalhe importa, sim. Mas são detalhes. Cada detalhe importa. Sim, cada detalhe importa, não tem história não. Essa imagem aponta para o contraste entre algo que tem grande valor e um elemento insignificante que o corrompe. Olha, que imagem terrível. Uma coisa de um valor grandíssimo, uma coisa de um valor assim que todos observam e dizem, isso aí é excelente. E, de repente, um elemento insignificante, uma coisa tão pequena, um detalhezinho apenas, corrompe, exaure, destrói, estraga, arruína.
deixa tudo contaminado. É uma imagem terrível, né? Uma imagem terrível. Imagine uma comida que foi feita com os melhores temperos do mundo. Uma temperança excelente. E de repente chega alguém, ou a pessoa mesmo, joga uma pitada de sal a mais. Só uma. Muda todo o sabor. Totalmente. É aquela pessoa. Todos olham, tão sábia, aparentemente, inteligentíssima, mas palavrinhas que vão saindo da boca dela, atitudes, e você olha assim, já fica estranhando. Essa imagem aponta para o contraste entre algo que tem grande valor e um elemento insignificante. Um elemento insignificante. Vamos para a segunda cláusula. Assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estutícia. Só um pouquinho de estutícia. Falta de sabedoria, falta de prudência e imoralidade. Carnalidade. Da mesma forma que uma pequena mosca pode arruinar um perfume caro, um pequeno ato de tolice prejudica a reputação de alguém considerado sábio e honroso. Reputação por um pequeno ato de tolice. Ele pode ser diretamente prejudicado. Sensivelmente prejudicado. E é sempre assim. A fama e a honra são qualidades conquistadas com esforço e sabedoria. A fama e a honra são qualidades conquistadas com esforço e sabedoria. Para todos os efeitos, sim. Ou para um lado negativo, ou para um lado positivo, mas tem um ato de conquista, esforço, de certa forma, mas até mesmo uma ação tola pode manchar esse testemunho. É aquela pessoa de um testemunho excelente, de um testemunho ilibado, a palavra que gosto de usar, puro, puríssimo. E de repente você ouve uma história, ouve um fulano saindo de um lugar estranho, sabe? Que tu conta essa história direito. A fama e a honra são qualidades conquistadas com esforço e sabedoria, mas até mesmo uma ação tola pode manchar esse testemunho. Muito bem. Aqui o contraste entre sabedoria e tolice mostram como os erros, mesmo pequenos, podem ter consequências desproporcionais para quem é visto como líder ou referência moral. É assim, essa é a visão de 99,9% dos liderados. O meu líder não erra, nunca falha. É perfeito, perfeitíssimo. Todas as palavras bem colocadas, argumentações irrepreensíveis. Só que não, nem sempre é assim. Uma coisa é um erro pontual. Outra coisa é um caráter iníquo, totalmente diferente. Vamos para a aplicação teológica. Teologicamente, este versículo enfatiza o valor da integridade. O valor o quê? Da integridade e da vigilância constante no comportamento na vida de alguém que deseja viver com sabedoria e honra. A Bíblia frequentemente compara a sabedoria ao tesouro. Leia Provérbios 3, 13 a 15. E a sabedoria é algo que se deve preservar com diligência.
A ideia de um pouco de tolice pode corromper a sabedoria aponta para a fragilidade da natureza humana e a necessidade contínua de humildade. Seja humilde. Vigilância, dependência de Deus, meu filho, para manter um testemunho íntegro. Integridade, ser inteiro. Essa mensagem nos lembra que, assim como o pecado de Adão e Eva corrompeu a criação, Gênesis 3, pequenos atos de desobediência podem ter um impacto devastador, mesmo em áreas que anteriormente eram caracterizadas pela sabedoria e retidão. Vigia. A santidade, portanto, não é apenas sobre grandes decisões, mas também sobre fidelidade nas pequenas escolhas diárias. Quais estão sendo as tuas escolhas, meu filhinho? Quais estão sendo as tuas pequenas escolhas? Você está clicando em que tipo de site, meu filho? Você está baixando qual tipo de aplicativo, hein? Me diga que tipo de conversa você está tendo. Diga-me, por favor, e não me esconda. Pequenas escolhas diárias. Vigia. Brevemente, em tópicos, o perigo da pequena transgressão, sabe? Aquela pequena transgressão, quebra de um mandamento, sabe? São detalhes, isso é deixa de besteira, cara. Isso é uma coisinha aqui. Vamos até ali, depois do limite, depois a gente volta, sabe? Segundo apontamento, a importância da integridade. Seja íntegro. Fragilidade da natureza humana. Meu filho, é desse jeito. O ser humano é frágil, pecador, suscetível ao erro. Não dê espaço, não. Sabedoria é uma responsabilidade sagrada. Viu? Aqueles que possuem sabedoria e são conhecidos, por isso carregam uma grande responsabilidade. Viu, meu filho? A vigilância contra o pecado e a tentação. Vigiai e orai para que não caís em tentação. Vamos para finalizarmos com a aplicação prática. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, querido, que está ouvindo, por favor, deixa um comentário aí. Curta, compartilhe, inscreva-se. Deixe um comentário, uma pergunta, uma crítica, seja o que for. Você tem bom senso, eu sei. O áudio está bom? Diga aí se o áudio está bom. Eu quero adquirir um novo microfone só para lhe atender. Vamos para a aplicação prática. E mais uma coisa. Temos aí a nossa descrição. Veja aí, ó, tem conteúdos bons aí. Tem aí materiais bons para você continuar aprendendo. Veja aí na nossa descrição. Abaixo deste vídeo, clique, veja, apenas veja. Se for do seu interesse, você vai, com toda certeza, analisar com carinho. Aplicação prática, vigilância constante. Pequenos atos de tolice ou desatenção. Olha, cuidado. A desatenção podem prejudicar a reputação e o testemunho cristão. Uma palavrinha sai da boca ali sem querer. Ops! Cuidado. Uma atitude, uma ação assim que... Presta atenção. Devemos ser vigilantes, cuidando não apenas das grandes decisões, mas também das pequenas ações. Pequenas ações diárias, viu? Pequenas ações diárias. Pequenos detalhes. Como é que você tem decidido as pequeníssimas coisas da sua vida? Outra aplicação prática, o apontamento de número 2, valor da sabedoria e honra. Valor, não preço. A sabedoria e a honra
são qualidades preciosas, mas, porém, entretanto, todavia, são frágeis. Elas precisam ser protegidas com zelo, sabendo que até uma falha menor pode ter grandes repercussões. Preço e valor são palavras diferentes. Se você quiser que eu fale a diferença de preço e valor de uma forma mais profunda, deixa aí no comentário. Terceiro apontamento, cuidado com o testemunho. A imagem pública de um cristão, imagem pública, ou seja, a imagem que o público vê. A imagem que o público vê, especialmente quando em posição de liderança ou destaque, é importante. Se você está numa posição de destaque, você será avisado muito mais do que o irmãozinho que não está numa posição de destaque. Isso é certo. E a própria palavra de Deus diz que aquele que é líder, que é mestre, aquele que está em destaque, o juízo vai ser mais duro, viu, ô mestre? Um pequeno erro pode afetar sua influência sobre os outros, o que nos leva a cultivar a santidade em todas as áreas da vida. A santidade é algo pleno, não é algo parcial. A santidade é algo pleno. Ela não pode ser uma coisa parcial, entende? Só por metade. Só um pedacinho aqui e outro acolá, não. Não. É pleno. Tem que ser. Quarto apontamento. O perigo da tolice. A tolice, por menor que pareça, tem um efeito corrosivo. Corrosivo é uma potassa. É um ácido corrosivo. Devemos buscar sabedoria continuamente e fugir das tentações que nos levam a atos tolos. Quinto apontamento e concluiremos aqui com este importante apontamento de aplicação prática. Humildade e dependência de Deus. Sabe, a palavra humildade é uma palavra também muito profunda, que não há espaço para defini-la agora neste exato momento. Se você quiser que eu fale um pouco mais de humildade, de uma forma mais profunda essa palavra, esmiuçando para você, deixa aí também nos comentários que eu me esforçarei para trazer conteúdo aprofundado sobre humildade, trazendo exemplos bíblicos de forma direta. Muito bem, vamos lá. Humildade, e a outra questão é dependência de Deus. O ato de fé, ele deve culminar na total dependência de Deus. A fé é esse ato de confiança e a dependência é uma entrega total, se joga, se lança 100% e não cogita a possibilidade de dar certo ou de dar errado. Não cogita. O ato da dependência, aquele ato de entrega plena que imagine uma criança que está em cima de uma mesa, seja onde for, e o pai diz, pula. E ele simplesmente, ele não fica cogitando em dois pensamentos, ele simplesmente se joga. Pronto. Ele se coloca totalmente na dependência do pai. Como seres humanos, somos suscetíveis à falha. Somos. E nós devemos saber disso. Isso nos leva a depender da graça de Deus para nos guiar em sabedoria. Reconhecendo nossa fragilidade e buscando a ajuda do Espírito Santo para evitar a tolice que pode manchar nossa vida. Não deixe a sua vida ser manchada pelos pequenos atos de tolice que podem ser praticados por você ou por mim. Nós temos que vigiarmos constantemente até o fim. Bendito e poderoso Pai, te louvamos,
Te agradecemos mais um dia, te louvamos mais essa oportunidade. Que nós possamos, ó Deus, evitar, não praticar os menores erros que sejam. Que nós venhamos ser vigilantes constantemente, ó Deus, prudentes, para não deixarmos nenhuma mosca morta cair em nosso perfume. Ou seja, nenhuma mancha em nossas vidas. Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. Muito bem. Veja a nossa descrição. Inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário. Deus te abençoe, fique na paz e até mais.